Meu nome é Luan Alves. Estou aqui para tentar explicar um pouco, ou tentar abrir um debate sobre o que seria o corpo, né? E o que é esse corpo, se nós temos um corpo ou se nós somos um corpo. Nesse trabalho que a gente fez, que a gente está realizando, a gente tenta fazer um debate, né? Abrir um pouco esse nosso pensamento teórico e crítico sobre as questões de corpo. Primeiramente, eu queria que primeira pergunta que surge é o que é o corpo, né? Antigamente, o corpo era visto como algo negativo, algo ruim. Tinha os seus teóricos que defendiam essa tese. Os que ele era separado da mente, como Platão já falava que o corpo é o cárcere da alma, né? Sem o corpo que a alma conseguia chegar, o espírito, né? Conseguia chegar à verdade, o conhecimento verdadeiro, sem o corpo, e o corpo atrapalhava. Já outros pensadores, como Nietzsche, já defendem a tese de que não tem como separar corpo e mente. Eles são um só, né? E tem muito mais que muitos mais autores a gente pode depois aprofundar neles, mas eu trouxe um vídeo para vocês, um vídeo muito interessante do professor Marcos Santoro. Ele é doutor em educação física e ele pegou a parte muito importante que é o corpo em movimento, que é para o nosso cotidiano hoje contemporâneo é muito importante falar sobre o corpo em movimento na educação infantil, principalmente, que é onde eu quero chegar, principalmente como é que é tratado esse corpo nas escolas, né? E agora eu vou rodar para vocês esse vídeo dele, ok? O corpo tem sido negado nas escolas, nas creches, nas instituições escolares, não porque essas instituições elas não enxerguem o corpo como fazendo parte do processo educacional. O corpo é negado na sociedade. Na época do Iluminismo, na época do Renascimento, esse corpo teve que ter sido deixado de lado para supervalorizar a razão da ciência, porque era necessário a gente superar o período da Idade Média. Então a ciência tinha que chegar com bastante força e com isso a razão, a ciência foi supervalorizada e o teórico passou a ser de uma forma muito mais presente do que o prático. Hoje nós ainda carregamos a herança, a grande herança de que o corpo, as atividades práticas, jogos, brincadeiras ainda são vistos como uma coisa de segunda qualidade, uma coisa não tão séria. E aí nós deixamos a razão supervalorizada em detrimento da emoção, do afeto, do corpo. Definitivamente as instituições escolares, elas constroem um conhecimento com muito pouca participação corporal. Geralmente o ensino é obediente, estático, em fila e calado. E isso não é nada bom. Obviamente a educação ela precisa ser lúdica, ela precisa ter movimento, ela precisa ser criativa, ela precisa estar com um aspecto de conhecimento muito mais atuante do que a gente está parado pensando e construindo conhecimento. O conhecimento deve ser construído por completo, não apenas com a cabeça, e sim com o corpo inteiro. A nossa comunicação ela é totalmente corporal.
Nós somos totalmente corpo e nós só vamos começar a comunicação verbal tempos depois do nosso nascimento. E, no entanto, a gente se comunica de uma forma fantástica, sem uma única palavra, porque nós nos comunicamos pelos gestos, nós nos comunicamos pelos olhares, nós nos comunicamos por todas as emoções que transbordam pelo nosso corpo. Não é um corpo mecânico, o corpo é a expressão da sua personalidade, o corpo é a expressão da sua cultura, o corpo é a expressão do seu momento histórico, o corpo é a expressão da política em que você vive no teu país, na tua nação, na tua cidade. Então nós precisamos entender que esse corpo é tudo e que é um erro a separação entre mente e corpo. Essa separação ela existiu porque ela foi necessária para estudos, mas ela na prática, no cotidiano, ela não acontece. É impossível a separação de mente e corpo, mas nós insistimos nisso. Então, quando a escola começa o seu trabalho de construção do conhecimento, a escola trabalha nesse conceito de corpo e mente. É mais ou menos como se o corpo só servisse para transportar a cabeça para a escola e transportar essa cabeça de volta para casa e fazer com que essa cabeça pense. Obviamente, se a gente adoece por inteiro. Se a gente tem saúde por inteiro. Se a gente está feliz, a gente está feliz por inteiro. Se a gente entristece, a gente está triste por inteiro. É impossível essa separação. Quando a gente pensa em creche, quando a gente pensa em educação infantil, obviamente essa construção do conhecimento que essas crianças fazem todos os dias é completamente corporal. Muito mais do que no ensino fundamental, no ensino médio e assim por diante. Porque nesse momento, o que está mais claro, o que mais se acontece no cotidiano é o corpo. São as atividades, são os jogos, são as brincadeiras, são as expressões corporais. É óbvio que precisamos ter conhecimento sobre o processo de evolução dessas crianças, mas junto com isso, é tão necessário quanto a gente ter a percepção, a gente ter a sensibilidade de permitir que essa criança se expresse, de permitir que essa criança explore os diversos espaços da onde ela está, é permitir que essa criança possa trabalhar com brinquedos, se não tiver condição financeira da creche, que possa trabalhar com sucatas, que possa trabalhar com materiais recicláveis, porque essa criança tem muito a se desenvolver através do corpo e principalmente pelo corpo, porque é a partir desses objetos, a partir da descoberta do seu próprio corpo e desse corpo com o meio que ela vive, com as outras crianças e com os objetos que são oferecidos, cores diversas, músicas diversas, ritmos, sons, alto, baixo, frente, trás, longe, perto. A gente precisa, o profissional da educação, seja ele qual for, e aí não é só o profissional de educação física, é qualquer profissional que trabalhe com as crianças. Esse profissional, além de um conhecimento técnico, ele precisa perceber esse seu compromisso social de entender qual é o seu papel naquela creche, qual é o seu papel naquela escola da educação infantil e como ela pode permitir que essa criança possa explorar a si própria enquanto corpo e explorar os seus espaços e os seus colegas que estão do seu lado. Depois de assistir ao vídeo, fomos em busca do conhecimento empírico. Sim, de pessoas que se disponibilizaram a responder uma pergunta tão simples, porém muito complexa. Estamos aqui com o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, para você, o que seria corpo? Para mim, o corpo é uma pessoa assim perfeita, assim completa, assim de tanto de braço, perna, assim que você 100% assim livre, assim que você não depende de outra pessoa. Para mim, um corpo eu entendo assim, no meu ponto de vista. Agora, outros têm vários outros tipos de corpo, como incompleto, assim, quando a gente vê casos assim de pessoas assim deficientes, assim, para ele ali, eu acho que para mim, no ponto de vista dele, o corpo ali para ele não é um corpo completo, que está dependendo de alguma das pessoas. Então, às vezes, dele mesmo se põe assim na ponto de vista que ele ali assim, que queria ser igual a outra pessoa ali. Ah, não, eu queria que o corpo fosse igual aquele meu ali, ó, para não ficar dependendo de ninguém. Entendo isso. Um corpo, para mim, é uma pessoa perfeita. E, Carlos,
Na sua opinião, você tem um corpo ou você é um corpo? Eu tenho um corpo bem estruturado e muito, porque até que eu sou da casa de Senhor, né? De Deus, né? Quando um dia você vai sair daqui, vai ir para outro lugar. E eu entendo assim que, para mim, eu tenho um corpo e um corpo bem perfeito. Assim que um dia, quando eu sair daqui desse lugar, vai até para as almas aí, para alguma coisa que vai servir para muito, né? E aí, eu, no meu ponto de vista, e nessa parte aí de corpo, eu tenho. Eu sou uma pessoa assim perfeita, brinco, livre, de todo jeito, não é aquela pessoa incompleta. A parte assim que você não fica dependendo. Tem tantos aí que dá vontade de jogar uma bolinha, mas não pode, porque o corpo não ajuda. Eu, para mim, do meu ponto de vista, eu tenho um corpo. Muito obrigado. Tenho 19 anos, sou descendente quilombola da comunidade Malhadinha, município de Brejinho de Nazaré. Um corpo, para mim, é um objeto tomado de massas físicas. E, na minha opinião, eu tenho um corpo, porque sei que nossos pensamentos são criações do próprio corpo, pois ele que nos permite, por meio do cérebro e do sistema nervoso, a realização dessa importante atividade corporal, que é o ato de pensar. Dona Clarice, para você, o que seria um corpo? O alicerce da vida. Um alicerce da vida? Você acha que você tem um corpo ou se a senhora é um corpo? Eu sou um corpo A senhora é um corpo por completo, no caso, completo. tá? Muito bem, muito obrigado, viu, Dona Clarice? Seria interessante se nós parássemos para pensar no nosso corpo. Como cuidamos do nosso corpo, como vemos o nosso corpo. Será realmente que a gente precisa da tecnologia, das cirurgias plásticas, dos cremes, dos cosméticos? Ou isso nos torna seres artificiais? Vamos passar um vídeo agora que nos diz, que nos traz, na realidade, uma pergunta. O que você mudaria no seu corpo? Thanks for joining us. Thanks for having me. All right, let's do this. Scene zero, take one. Mark? So we've got one question that we want to ask you today. Okay, well, what's that question? The question is, if you could change one thing about your body, what would it be? Only one. I would change my forehead. I have a really big forehead. I'd like to be taller. The puffiness of my face. My ears. I have big ears. Stretch marks after having a baby. A lot of times, like, kids would make fun of me, like, hey man, you get big ears, you got Dumbo over there, you know? Definitely my skin, because I've dealt with acne and eczema issues ever since I was a little kid. 我小时候，因为大家比较喜欢大眼睛的那种美女，所以我就也希望自己眼睛能大一些。Growing up, like a lot of people call me like five head or like your forehead's so big. They've always like would say something to me about it. Yo diría porque muchos todos caminan derecho y como que mi pie está un poco chueco. When I was younger, I felt like I wasn't quite adequate enough. Can you sit on the chair? No. All right, I'm going to ask you one question. What's the question? If you could change one thing about your body, what would you change? You know, have a mermaid tail. Probably like a shark mouth.
so I could eat a lot of stuff. I could have teleportation in my body. Extra pointy ears. I want legs like a cheetah so I can run faster like a cheetah. I could have wings so I could fly. I don't think there's anything to change. I like my body actually. Yeah, you wouldn't change anything? Nothing else. Just mermaid tail. A lot of people obsess about getting older and about the wrinkles. I love my white hair. I loved it when it started turning white. It's one of those things, because I chose to stay this way, because it just wouldn't be me if I totally changed the way I look. Bom, gente, depois que a gente viu o vídeo, assistimos o vídeo, foi apresentado a vocês, do Dr. Marcos Santoro, a gente também não deixou de destacar a importância do conhecimento empírico. E não, Kelly, porra, que esse filho não vai meter não. Depois de assistir a este vídeo, podemos esclarecer melhor o que é corpo. Então, a gente foi em busca... Não. Pode começar. Bom, gente, como vocês já viram o vídeo do Dr. Marcos...